Oi, bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer parte do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia a dia. Eu fiz aquela flor amarela inteira e atrás, olha, Bubu. Oh, que atrás colorida! E o que vocês estão fazendo nessas atividades de fotos aqui? Sobre as folhas, as pedras e os gravetos. O que é isso, Augusto? Uma pedra espinhosa. Ah, eu tô apertando. Sabe, Grazi, na escola do Augusto, eu fico sempre muito satisfeita com a maneira como as professoras trabalham com as crianças. Ai, que máximo, Dani! Uma escola que incentiva a criatividade das crianças. Um lugar de viver, de brincar, de inovar. E não só de começar desde cedo a projetar metas profissionais. Sim, e não dá nem para acreditar que é pública. Que ótimo que a escola onde estão seus filhos mostram que é possível ter ensino público e de qualidade. O que, aliás, é um direito de todas as crianças. Sim, e uma das características que eu admiro no ensino público é que ele deve respeitar as diversidades e dar oportunidades iguais para todas as crianças. Outra coisa boa é que, por não ter fins lucrativos, a lógica da escola pública gira em torno das necessidades das crianças e não do maior retorno financeiro dos seus donos. Daniela, sabe qual é o nome disso? Dessa vez eu sei, é a tal da financiarização, não é? Exato. E financiarização é o tema do episódio 8 do É da Sua Conta de dezembro de 2019. O aumento do setor financeiro em relação a todos os outros setores econômicos é o que caracteriza a financiarização. O capital financeiro sai de uma posição de credor das empresas para a de proprietário. Isso quer dizer que se antes o capital financeiro funcionava como um banco que emprestava dinheiro, agora ele opera como um fundo, um acionista, que tem uma parte do negócio no qual está investindo. Ou seja, os investidores estão mudando a forma como fazem dinheiro. E eles estão criando processos que permitem que possam tirar lucro para si, nem que isso acabe prejudicando a economia dos países, altere o setor produtivo e o funcionamento das empresas. Lucros para investidores, mesmo que haja aumento no preço dos serviços públicos e redução de direitos, e que essa conta acabe sendo paga pela população. Para que isso ocorresse, os propósitos das empresas já foram e continuarão sendo muito alterados, como nos conta Beatriz Rufino, professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O presidente, agora chamado CEO, se preocupa menos com as condições de produção, das relações de trabalho e vai se preocupar muito mais em prestar contas para os acionistas. E com isso ele está muito mais preocupado em fornecer lucros e rendimentos de curto prazo do que reinvestimentos. Então tem toda essa discussão também que a financiarização é uma lógica que de certa forma conduz a uma estagnação ampliada e amplia a velocidade e a intensidade das crises. Além dos efeitos nas empresas, a financiarização também altera a economia dos países e provoca a redução de direitos, tornando-se um grande desafio para os governos. Ouça na reportagem do Luciano Máximo. Para o economista e professor Luiz Gonzaga Beluso, autor do livro A Escassez na Abundância Capitalista, escrito junto com Gabriel Galípolo, os países não têm sido capazes de controlar e regular de forma efetiva a evolução da financiarização da economia. Se veem forçados a agir quando é tarde demais, quando a crise já está disseminada, o que é, aliás, uma das características desse fenômeno. Os vários episódios de exacerbação dessas características, dessa financiarização, elas acabam em crise. E aí você tem que fazer, os estados nacionais têm que tomar atitudes drásticas para impedir uma dissolução completa, não só da economia, mas das relações sociais. É o que aconteceu agora na crise de 2007, 2008. Uma intervenção dos estados brutal, feita através dos bancos centrais, para absorver toda aquela massa de riqueza financeira que estava nos bancos e, na verdade, ameaçava se desvalorizar violentamente. Junto com as crises, outra característica da financiarização
é a atuação do setor privado em áreas essenciais para a sociedade, contribuindo para a redução de direitos e do acesso a serviços públicos. Você tem que submeter tudo à lógica do ganho privado mais imediato. E isso, na verdade, supõe mesmo a redução dos direitos previdenciários, dos direitos à saúde pública, à educação pública. Você acha que uma empresa privada vai aceitar um projeto de saneamento numa região muito pobre? No Chile, que é central nas manifestações e nos protestos, é o fato de que os custos desses bens públicos, que deviam ser públicos, cresceu enormemente porque eles foram todos financiarizados. Custo da água, do transporte, da moradia. Nos Estados Unidos, cerca de 5 a 6 milhões de aposentados, eles pedem falência porque eles não conseguem, ao mesmo tempo, comer, morar e comprar remédio para eles. Para concluir, o economista classifica a roda da financiarização como uma anomalia do capitalismo, que evoluiu ao longo de décadas e hoje resulta em uma economia artificial. Uma anomalia na economia capitalista. O movimento dessa economia ao longo do seu desenvolvimento vai produzindo esse fenômeno da financiarização. Tudo isso mostra que essa economia não é uma economia natural, ela é artificial tanto na maneira de produzir, tanto que você vai financiarizando a produção também. Ela vai adquirindo a velocidade da finança pelas novas tecnologias, etc. Luciano Máximo é da sua conta. Maldição das Finanças. Essa é a tradução livre do título do livro Finance Curse, lançado em 2018 pelo nosso colunista, o jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network. Ele também publicou recentemente um artigo na revista Time, em que defende a necessidade de diminuir o papel das finanças para criar estados mais prósperos. Olá, Nick, tudo bem? Olá, tudo bem. Nesse artigo para a revista, você afirma que a financiarização não está criando riquezas, mas apenas extraindo riqueza dos estados. Como isso acontece? O crescimento de um setor financeiro é bom para países que têm insuficiente finança, mas um setor financeiro não deve crescer em cima de um ponto optimal, onde está fornecendo os serviços que a economia precisa. Mas em muitos países, como Grã-Bretanha, como os Estados Unidos e vários outros países, o setor financeiro cresce até este ponto onde está fazendo as coisas que apoiam a economia, mas depois deste ponto continua a crescer. E o que está passando nesta situação é que o setor financeiro faz uma mudança. As atividades que apoiam a criação da riqueza. Vem um setor onde está fazendo atividades que estão a extrair a riqueza. Então, os vários participantes no setor financeiro olham o resto da economia, pode ser turismo, pode ser construção, pode ser indústria, qualquer tecnologia, e dizem, vamos a comprar, entrar nesses setores e vamos extrair dinheiro. Então, muitas vezes, por exemplo, uma companhia de private equity compra uma companhia que faz sapatos e disse, olha, vamos olhar todas as partes interessadas desta companhia e vamos extrair dinheiro. Então, vamos a começar com os trabalhadores, vamos a reduzir pagamentos, vamos reduzir pensões e vamos receber o excesso de dinheiro. Depois, esta companhia, por exemplo, não está usando paraísos fiscais suficientemente. Então, vamos fazer um sistema para reduzir os pagamentos de impostos. E neste caso, está extraindo dinheiro dos outros cidadãos, mas em cada caso está extraindo dinheiro da economia. Então, este processo de extração, que é ao contrário da criação da riqueza, pode fazer grandes danos a economias no mundo inteiro. E isto é um problema. Existe a possibilidade como medir esse ponto onde a financiarização deixa de ser boa e passa a ser ruim para a economia dos países? Sobre este assunto, nos últimos 5, 6 anos tem muita literatura. Uma medida é o nível de crédito privado à economia. E quando este nível alcança mais ou menos 100%, equivalente ao 100% do PIB de um país, isto pode ser o ponto
ótimo. Se estes países poderiam reduzir o tamanho desse setor financeiro, em termos destes estudos, a economia cresceria muito mais rapidamente, com um sistema financeiro mais pequeno e com menos destas atividades financiarizadas. Como diminuir a financiarização, principalmente essa que você diz que é ruim? É importante saber que não tem uma bala mágica para acabar com a financiarização, mas é muito importante que a gente, a população, também os políticos, sabem o que está a acontecer. Muitas pessoas têm nenhuma ideia que existe este problema. Sempre quando as pessoas aprendem o que está passando em termos de financiarização, tem muito choque e eles sempre querem fazer alguma coisa. Então, educação é importante. Mas também a gente pode olhar para o setor de private equity. Os donos das companhias de private equity frequentemente são muito ricos. E a gente pode olhar as fontes destas riquezas. Por que eles podem receber tanto dinheiro deste sistema? E dentro deste setor tem muitos jogos que eles usam para ser muito ricos. E seria muito útil olhar estes sistemas que eles usam e enfrentar estas coisas e fazer legislação para evitar que eles podem usar estes tricks. É uma preponderância enorme ao capital financeiro, e o que vemos, primeiro foi com a dívida dos países, depois foi as dívidas das empresas, mas a financiarização foi entrando em todos os níveis da vida e chegou ao cotidiano das pessoas. Graciela Rodrigues, do Instituto Equity, mostra algo que às vezes nem nos damos conta. Imaginamos que é algo bem longe da nossa realidade, mas sim, é a financiarização que está por trás do que tira o sono de muita gente: as dívidas. Vão ter que, endividados, aceitar situações de trabalho, as que sejam, as piores, às vezes, para poder fazer frente à dívida que contraíram com antecedência. Então, acaba sendo uma tendência à precarização, a obrigar as pessoas a essa precarização. Eu tenho dívida, tenho que fazer frente a essa dívida, vou ter que aceitar um trabalho de... Eu trabalhava, enfim, numa empresa, num comércio, vou ter que, de repente, começar a distribuir panfletinhos, volantinhos na rua, porque... E é um trabalho de pior qualidade? Possivelmente sim, porque estou na intempérie, né? Mas eu estou endividada, tenho que aceitar. Graciela Rodrigues detalha como a precarização do trabalho está relacionada à financiarização. Frente à situação de diminuição dos trabalhadores assalariados, que é um fenômeno que estamos vendo há uns anos para cá, o capital vai tendo que encontrar novas formas de exploração. Pessoas que não têm salário, o capital tem uma nova maneira de exploração, que é o endividamento. Esta lógica de criando necessidade de consumo, de criando necessidade de recursos para manter o próprio sistema de funcionamento do capitalismo na compra permanente de bens ou serviços, você vai criando formas de endividamento que mantém de alguma maneira a estabilidade do sistema, porque você vai criando consumidores permanentes na base dessa dívida. E por falar em dívidas... O endividamento médio dos alunos fica em torno de R$40 mil. Quase metade dos alunos não conseguiram pagar, somado com a crise econômica, com o desemprego, isso virou um problema muito grande, né? Que se chama na literatura de financiarização da vida cotidiana. A pessoa se forma, depois ela tem que ficar 3 anos da vida dela só para pagar a dívida e tudo mais. Então, realmente a finança assim, entrou muito na vida desses alunos. Esse é o Lucas Bressan, doutorando na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele mostra que o direito de cursar uma universidade está sendo afetado pela financiarização. Isso deixa você muito à mercê de uma incerteza imensa, porque se você entra numa crise como a gente entrou agora, em que você passa a não ter emprego, você não consegue se inserir no mercado de trabalho, então você acaba ficando numa situação muito delicada, que você tem uma dívida para pagar, está desempregado, que você tem que ficar com a dívida mais atrasada, a dívida vai crescendo que nem uma bola de neve e tudo mais. Os jovens, né, que são sempre mais fragilizados porque têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, é uma posição muito ruim, muito complicada, porque como é que você sai disso, né, mano? O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES,
e o programa Universidade para Todos, ProUni, são 2 programas brasileiros que proporcionaram o ingresso de muitas pessoas ao ensino superior privado, o lucro das empresas de educação e também dívidas aos estudantes. Alunos que até hoje estão muito complicados, tendo que pagar essas dívidas, sendo, digamos assim, uma situação muito precarizada, como criou verdadeiros monstros, né? Como as pessoas conseguem dizer que para mim realmente são monstros, que são essas empresas, né? A Croton, a maior empresa educacional do mundo, tanto em termos de receita quanto de número de alunos, sempre deixando a educação em segundo plano e dando prioridade para os lucros delas, né, para os lucros dos acionistas, que é o que importa para elas, e acaba que você deixa algo tão fundamental para o desenvolvimento de um país, né, de uma nação, como é o ensino superior, na mão de um movimento puramente especulativo que nada tem a ver com educação. Você já deve ter ouvido que a única maneira de financiar a infraestrutura nacional, como rodovias, transporte público e saneamento básico, é por meio de parcerias público-privadas, as PPPs. Mas como realmente elas têm funcionado? Será que a financiarização também tem um papel nesse processo? Beatriz Rufino, professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, responde. O discurso inicial predominante é que a parceria público-privada é justamente a necessidade do poder público de fazer parceria com investidores privados e, portanto, o privado assumiria um novo lugar de financiamento. Entretanto, quando a gente começa a estudar os casos brasileiros, esse capital financeiro ou capital de investidores privados que deveria entrar, ele não se interessa. No caso do Brasil, quando a gente fala de financiarização, sempre há essa limitação, porque o rendimento mais seguro e mais rentável, na maioria dos casos, ainda são os títulos da dívida pública. E na prática, o que a gente tem é que foi o BNDES que financiou grande parte das empresas para fazer as parcerias público-privadas. E, portanto, aquela ideia de que viria dinheiro privado para o financiamento é bastante limitada. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Beatriz Rufino chama atenção para o fato de que a atual legislação das parcerias público-privadas retira até mesmo o poder de planejamento do poder público. O governo antes contratava uma empresa para ter a obra e depois geria o serviço de metrô e tal. E a PPP é uma articulação do processo de construção e do processo de gestão. Os investidores eram chamados no procedimento de manifestação de interesse para fazer as modelagens e apresentarem as suas propostas, e agora eles podem se manifestar e sugerir através da manifestação privada de interesse. A gente pode visualizar um cenário que as infraestruturas que vão avançar mais e mais depressa são aquelas que despertam maiores interesses e, portanto, têm maior atração e maior viabilidade. Quais são as estradas mais rentáveis? Ora, são as que estão perto de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, uma lógica concentradora e desigualdade tenderia à concentração. E os trabalhadores das parcerias público-privadas também sofrem prejuízos, como mostra o caso do metrô de São Paulo. São Paulo está hoje com um sistema de metrô que tem parte das estações em PPP e partes ainda são da empresa do metrô, que é uma empresa pública com algum capital misto. A PPP, os funcionários de lá ganham menos e eles entraram na Justiça do Trabalho, ganharam na Justiça do Trabalho. A empresa que gere a PPP do metrô da linha amarela vai ficar em prejuízo? Não. Ela recorre ao contrato e diz para o governo que eles vão ter que atualizar o contrato e o governo vai pagar mais. Financiarização é a acumulação e o crescimento de capital fictício. Ok, capital fictício, podemos falar de dívida, capital de bolsista. Um exemplo claro de financiarização, no caso de Moçambique, é a transformação de recursos naturais, por exemplo, carvão na Península de Tete ou gás natural na Península de Cabo Delgado, em recursos financeiros que são capitalizados na bolsa e trocados nos mercados internacionais. Quem explica é o economista ambiental português Diogo Maia. Ou seja, é a valorização de um fluxo financeiro futuro, fictício porque ainda não ocorreu, mas que a possível riqueza que geraria ao país
está, na verdade, afetando a população que vive perto destes recursos naturais. Algo que nem sequer começou a ser produzido, portanto, algo que nem sequer foi retirado e que vai implicar uma retirada imensa de população e de áreas de cultivo e áreas de produção a nível pesqueiro, que está a ser comercializada sem sequer ter sido iniciada a sua produção. A questão em Moçambique é que os recursos naturais são centrais para a expansão do capital fictício, tanto no setor privado como no setor público, o que se verifica com o aumento da dívida pública, que nos cálculos do economista superou o PIB do país em 2017. O que possibilitou imenso esta criação de dívida no mercado internacional, os tais 2 bilhões, foi o facto de saber que Moçambique vai ser um grande produtor de gás natural. A exploração de gás natural ainda não começou, mas já causou prejuízos à população e à economia do país. A preocupação de Diogo Maia é com quem vai se beneficiar dessa exploração no final. O problema agora é saber se esse gás natural vai ser utilizado para beneficiar economicamente a região e o país, portanto criar ligações locais, criar emprego local, ou se vai ser apenas utilizado para pagar a dívida que já está utilizada e não criar as ligações locais. Isso é uma das grandes questões, é um dos grandes desafios que Moçambique terá nos próximos anos. E embora o capitalismo seja extrativista em si, vemos com o que ocorre em Moçambique que a financiarização acrescenta uma nova camada de possibilidades de extração de riquezas. Os efeitos do processo de financiarização mostram que esse modelo não é eficiente nem equitativo, não economiza recursos públicos, aumenta o custo de acesso aos serviços, amplia desigualdades e reduz direitos. A infraestrutura nacional, rodovias, transporte, saneamento, além da garantia de direitos como educação, saúde e moradia, devem ser garantidas de forma direta pelos estados, financiados com impostos que compõem o orçamento público. Políticas públicas promotoras de direito têm se mostrado mais eficientes do que as realizadas com gastos indiretos, os subsídios. Se nós e as empresas não contribuirmos com tributos e buscarmos mecanismos para ampliar a qualidade dos serviços públicos, a financiarização, além do seu ponto adequado, seguirá crescendo e deverá tornar tudo cada vez mais caro e de difícil acesso, sem garantia de melhoria na qualidade. Olá, o meu nome é Débora Nunes e eu estou aqui no É da Sua Conta para apresentar o podcast Outra Economia. O Outra Economia é uma iniciativa do Movimento Economia Pro Gente, um coletivo de profissionais da área da economia que atua na participação de debates públicos sobre os temas de economia e política. Nós atuamos em diversas instâncias e nossos membros estão espalhados no Brasil e pelo mundo afora. Nós buscamos desmistificar ideias transmitidas no ideário comum, abordando temáticas sociais relegadas pelos economistas de mercado e debatendo o papel do Estado. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Colmeia e também no YouTube. O podcast Outra Economia é parceiro do É da Sua Conta. E queremos também ampliar as parcerias com rádios, sejam elas comunitárias, comerciais, universitárias ou rádios web. A retransmissão do podcast na sua rádio é gratuita e ficaríamos muito felizes se mesmo quem não tem acesso à internet pudesse ouvir o É da Sua Conta nas ondas do rádio. Envie uma mensagem no info@edasuaconta.com caso tenha dúvidas sobre parcerias ou queira nos contar como utiliza o É da Sua Conta na sua rádio. O É da Sua Conta, de dezembro de 2019, contou com a coordenação de Naomi Fowler e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Até o próximo!